Problema 42 está falando sobre a população de peixes em uma lagoa. Então a população de peixes em uma lagoa varia conforme o regime de chuvas da região. Ele cresce no período chuvoso e decresce no período de estiagem. Essa população é descrita pela expressão 10 ao cubo vezes o cosseno desse treco aqui mais 5. Tá, isso aí é... Não, calma aí. 10 ao cubo a gente tem que prestar atenção. Cosseno de quem? Está sendo tirado o cosseno de quem? O cosseno dessa expressão aqui, certo? O 5 não tem nada a ver com esse cosseno. O 5 aqui está sendo somado com esse cosseno. Então veja bem, esse cosseno é uma função que varia entre 1 e menos 1, não é isso? Então, se a gente for representar o gráfico de uma função cosseno, seria isso aqui. Varia entre 1 e menos 1. Ela vai oscilando desse jeito aqui, tá? Muito bem. O valor máximo dessa expressão, que é um cosseno, é 1. E o valor mínimo dessa expressão é menos 1, né? O cosseno varia entre 1 e menos 1. O seno também. Só que esse cosseno está somado com 5. Então, não é um cosseno normal ao longo do eixo X. Ele está somado com 5. Então, se você fizer mais 5 para cada ponto dessa curva, esse máximo aqui vai ser 1 mais 5, que dá 6. E esse mínimo aqui vai dar menos 1 mais 5, que vai dar 4. Tá? Então, essa expressão aqui, que é um cosseno somado com o valor 5, ele vai variar entre 6 e 4. Vai ter um máximo de 6 e um mínimo de 4. Claro, o número de peixes não vai ficar negativo e nem vai zerar. Ele só vai diminuir com o tempo. Então, ele tem alguma coisa proporcional a 6 e vai ficar proporcional a 4. Bom, e a fórmula, no fim das contas, está multiplicada por 10 ao cubo. Está multiplicada, então, por 1000. Então, na verdade, a população de peixes vai ter um máximo de 6.000 e um mínimo de 4.000. É isso que vai acontecer com ela, né? Bom, e aqui você teria o tempo passando ao longo dos meses do ano, né? Por exemplo, quando é que o cosseno tem o seu valor máximo? O cosseno tem o valor máximo quando o ângulo que está sendo tirado do cosseno é 0, né? Cosseno de 0 dá 1. E quando esse ângulo é 180 graus, só que aqui ele não trabalha com graus, trabalha com radiano, né? Então, quando esse ângulo é π, que corresponde a 180 graus, você tem o mínimo, certo? Quando é que isso aqui vai ser 0? Quando é que esse ângulo vai ser 0? Ele vai ser 0 quando t for igual a 2. Então, esse ponto de máximo corresponde a t igual a 2. Ou seja, seria o mês de fevereiro, né? Ele fala aqui que esse t é medido em meses. Então, o mês número 2 seria o mês de fevereiro, tá? Certo? E quando é que você vai ter aqui... Bom, aí quando você tiver o máximo de novo... Quando você tiver o máximo de novo, você teve mais 12 meses. Ou seja, o mês agora é o mês 14, que é o fevereiro do ano seguinte. Então, se você colocar 14 meses, na verdade, foram 12 meses, completou um ano e mais 2 meses, é o fevereiro do mês seguinte. E qual seria esse mês aqui que tem esse mínimo? Seria o ponto mínimo, né? Seria a média entre 12 e 14. Entre 12 e 14, quanto que é a média? Se você somar 2 mais 14 e dividir por 2, você vai ver que isso aqui dá 8. Então isso aqui seria t igual a 8. O mês de agosto, né? Você teria um mínimo. E aliás, se você fizer t igual a 8 nessa fórmula, você vai ter 8 menos 2, que dá 6 sobre 6. 6 sobre 6 dá 1, isso aqui vai dar π. Então, realmente, cosseno de π é menos 1. O valor mínimo que a função cosseno tem é para o ângulo igual a π ou 180 graus. Tá? Então, aqui seria fevereiro, agosto. Então, a gente observa aqui algumas informações sobre esse gráfico, né? O número máximo de peixes é 6.000, o número mínimo de peixes é 4.000. A população de peixes vai diminuir entre o mês 2 e o mês 8, seria de fevereiro a agosto, né? E a população vai aumentar de agosto até fevereiro do ano seguinte, quando ele começa a cair. Então fica variando com as estações do ano, né? Bom, estação da cheia e estação
da rasante, a seca, né? Quando você tem menos chuva, mais chuva. Bom, então olha aqui as opções que ele está dando. E lembre que ele fala que a população varia conforme o regime de chuvas da região. Ela cresce no período chuvoso e decresce no período de estiagem. Então isso aqui seria o período chuvoso, quando ele está... Quando é que começaria o período chuvoso? O período chuvoso começa aqui, ó, porque ela cresce, começa a crescer daqui. Aqui ela para de crescer. E aí depois ela começa a diminuir, que é a mesma coisa que acontece aqui. Quando ela começa a diminuir é o período de estiagem, né? Então seria o período de estiagem seria isso aqui seria o período chuvoso. Bom, o período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. 2 trimestres, rapaz, logo de cara ele acertou. 2 trimestres, porque do mês 8 até o mês 14, seria o mês 2 do ano seguinte, você tem exatamente 6 meses, que são 2 trimestres, né? Então o período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Uma pessoa pode aqui se enganar achando que o período chuvoso começa aqui, ó, essa parte aqui, daqui até aqui. Não é. O período chuvoso é quando está aumentando a população de peixe. Então, ó, aqui é chuvoso. Que esse chuvoso nada mais é que a continuação do que teve no ano anterior, né? Então, na verdade, o período chuvoso começou aqui, aumentou a população. Então, esse é o período chuvoso, daqui até aqui. Desse mês até esse mês aqui. Então, aqui é o período chuvoso. E aqui, quando ele começa a diminuir, é o período de estiagem. Estiagem. Depois vem um chuvoso e um estiagem. Fica alternando, né? Ciclicamente ao longo dos anos. Então, o período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Claro, é metade do ano, são 6 meses, né? E o período de estiagem também, são 2 trimestres, do mês 12 ao mês 8. Então, isso aqui está certíssimo. O período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Tá certo. Vamos ver as outras opções aqui. A população atinge seu máximo em T igual a 6? Não. Nada disso. Em T igual a 6 é um pouquinho mais aqui. T igual a 6 é antes de um mínimo. Não tem nada de máximo aqui. O período de seca corresponde a 4 meses do ano. Não. Não são 4 meses. São 6 meses. Durante 6 meses a população diminui. De 2 até 8, são 6 meses. Então não são 4 meses coisa nenhuma. A população média anual é de 6 mil animais. Não. A população média anual não é de 6 mil animais, tá? A população máxima é que é de 6 mil animais, de acordo com a fórmula, né? O máximo dá 6 mil. E a mínima é 4 mil. Se você quiser a média, seria um meio termo entre a máxima e a mínima. Quanto que seria a população média? 5 mil. Seria a média, né? Entre a máxima e a mínima. Então, a população média não é de 6 mil animais, tá? Ela é de 5 mil animais. E a população atinge seu mínimo em T igual a 4 com 6 mil animais, nada disso. T igual a 4 ficaria mais ou menos por aqui assim, né? Mais ou menos aqui. Isso aqui não é o mínimo. O mínimo é pra cá. O mínimo é 4 mil animais. 6 mil é o máximo. Então isso aqui tá erradíssimo. Então realmente a única que está correta é a letra A. Então a resposta certa do problema, letra A de alfa.